Ok. Ok. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Querendo só informar vocês que eu já recebi, né, o trabalho de vocês, tanto a avaliação 2 quanto a atividade remota 2, da maioria dos alunos. E aí, daqui provavelmente para a próxima semana, o professor já deve inserir as notas de vocês e já passar os resultados, tá bom? Então, fiquem tranquilos que o mais rápido possível o professor já vai estar inserindo as notas e fazendo o preenchimento, né, do formulário de nota de vocês, tá bom? Para que vocês possam ter acesso pelo Moodle. Bem, dito isso, vamos lá, vamos dar sequência, então, ao último módulo da nossa disciplina, né? Nós chegamos, então, o tempo passa tão rápido, né? Agora a gente já está entrando, então, no último módulo da nossa disciplina. Nós teremos mais 2 aulas, essa e mais 2, e aí a gente fecha o módulo produção de alimentos, tá? Sempre lembrando que o primeiro módulo foi nutrição e saúde coletiva, o segundo, nutrição clínica, e agora o terceiro, nutrição e produção de alimentos, né? Então, falando sempre o papel do profissional, do educador nutricionista nesse contexto, né? Hoje, a gente começa, então, esse módulo falando um pouquinho sobre alimentos transgênicos. Eu acho que talvez a gente possa até abranger um pouco mais esse assunto e falar sobre organismos geneticamente modificados, né? Então, a gente amplia mais, né, a nossa atuação da aula e o foco da nossa aula. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É um tema bastante controverso, né? Tanto na ciência como um todo, como dentro da área de nutrição. Então, dentro da área de nutrição, muitas vezes é um tabu, e é preciso que a gente possa, então, conversar um pouco sobre isso e tentar aprofundar um pouco mais para que a gente possa ter um senso crítico mais apurado, que a gente possa tomar decisões de forma mais eficiente e eficaz, tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo ouvindo o professor? Tranquilo? Enxergando direitinho o nosso slide? Tem como alguém dar um retorno aí, professor? Tá sim, professor. Tranquilo, tá ok. Né? Obrigado, Sandra. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o termo mais amplo, né? Que é um organismo geneticamente modificado. O que seria isso? Tá? Então, quando a gente fala organismo geneticamente modificado, a gente está falando de uma série de possibilidades, né, de alterações que podem acontecer em seres vivos, né, podem ser tanto vegetais quanto animal, e que estão relacionados com a alteração de um loco gênico, seja com a inserção de um novo loco gênico, né, de uma nova parte, né, de um gene sobre esse indivíduo, ou a retirada, né, a retirada de uma parte de um loco gênico desse indivíduo, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, os locos gênicos, né, então são partes do DNA de seres vivos que vão expressar, né, algum tipo de característica ou vão produzir algum tipo de, descrever, né, algum tipo de proteína que possa, de alguma forma, alterar a fisiologia desse indivíduo ou a parte metabólica desse indivíduo, né? Então, quando a gente fala sobre OGM, ou organismos geneticamente modificados, a gente pode estar falando de um indivíduo transgênico, onde você tira uma parte do seu DNA e, ao retirar essa parte, você insere uma outra parte de um novo indivíduo ou de uma outra característica de um outro indivíduo, para que esse indivíduo possa gerar e aí começar a expressar novas características diferentes daquela que se expressava antes. Então, a gente está falando aí de um alimento ou de um indivíduo transgênico, né? Houve a transgenia, houve a transferência de material genético, de parte do material genético, e isso vai fazer, então, com que esse indivíduo, agora com um novo loco gênico, possa expressar características novas, né, devido a essa alteração no seu DNA. Isso é o indivíduo transgênico,
seja ele vegetal ou animal, tá certo? Mas nós temos também OGMs, então, organismos geneticamente modificados, onde você retira uma parte e não coloca nada no lugar, tá certo? Então, você faz com que esse indivíduo deixe de expressar alguma característica ou deixe de transcrever algum tipo de proteína para que você possa, então, retirar essa característica ou, então, inibir nesse indivíduo a produção de algum tipo de proteína, tá certo? Então, quando a gente fala de organismo geneticamente modificado, a gente está falando de um grupo maior, aonde os transgênicos estão inseridos, tá certo? Então, a gente pode dizer que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, tá certo? Então, isso é muito comum acontecer com cultivares, com vegetais, né? Você pode, ao conhecer, né, todo o DNA desse indivíduo, você pode retirar partes, né, desse indivíduo, onde você vai expressar, por exemplo, feromônios, onde você pode expressar fito-hormônios, né, no caso, onde você pode fazer uma alteração ou inibir a produção de alguma substância presente nesse indivíduo, né, e na transferência, né, desse material genético ou desse locus gênico, você pode, então, de alguma forma, expressar uma característica que não é, né, natural desse indivíduo. E aí você, então, faz uma mutação, né, nesse indivíduo, gerando, né, características que não são características tradicionais ou normais desse indivíduo. Isso é muito comum, né? Então, se faz isso com vegetais, com alimentos, com objetivos, né, que a gente vai falar na nossa aula de hoje. E isso tem sido cada vez mais utilizado dentro da produção de larga escala, né? Então, a gente fala muito sobre transgenia, principalmente no nosso país. A gente está falando de produção de larga escala, né, no agronegócio, mas também a gente pode falar de transgenia em alguns alimentos que são produzidos pela agricultura familiar, né? Então, teoricamente, alguns produtos são produzidos no Brasil, na sua grande maioria são homologados e são utilizados grãos transgênicos, né, ou geneticamente modificados. Então, a gente vai ver que grande parte dos cereais que a gente consome hoje, ou alguns tipos de leguminosas, são essencialmente transgênicas, ou na sua grande maioria são produzidos no Brasil com grãos transgênicos, tá certo? E a gente vai falando, então, pontos positivos, pontos negativos. Dessa forma, a gente consegue, então, ter um posicionamento crítico mais embasado, né? E podendo, assim, de alguma forma, chegar a algum tipo de conclusão, tá certo? Então, se a gente for conceituar alimentos transgênicos ou alimentos geneticamente modificados, opa, deu uma sumidinha, né? Bateria aqui do meu equipamento desceu, mas acho que não vai ter problema não. Então, o que acontece? Quando a gente faz, então, esse conceito, né, utiliza o conceito de organismos geneticamente modificados, a gente vai perceber, né, que esses indivíduos vão ter alguma alteração no seu genótipo, e isso vai alterar no fenótipo desses indivíduos. Então, você pode estar diminuindo algum tipo de expressão, você pode estar retirando todo e qualquer tipo de expressão que esse indivíduo possa, de alguma forma, apresentar, ou você pode estar fazendo uma alteração nessa expressão, utilizando, então, um material exógeno a esse indivíduo, né, um material externo a esse indivíduo. Aí a gente chama isso de transgenia, a gente chama isso de transgênico. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de engenharia genética, onde o conhecimento desse material genético permite que a gente possa, então, retirar partes desse material com o intuito de que aquela parte não seja expressada, né? Então, por exemplo, você tem um exemplo em relação a isso, é a canola, né? Então, a canola, que é um óleo utilizado no Brasil, ele é um arbusto, né, americano, principalmente na região da América do Norte, né, dos desertos ali da Califórnia, onde você tem, então, um óleo produzido por essas sementes de um arbusto, que, de forma normal, ele vai produzir um óleo com características muito interessantes, uma alta concentração
de óleos do tipo mono e poliinsaturados, porém ele possui uma proteína que é altamente tóxica, né? Então, o que se faz então com a canola, né? As sementes de canola? Você retira do DNA desse indivíduo o locus gênico que expressa essa proteína tóxica. Quando você retira desse indivíduo, né, essa informação genética, você faz com que ele deixe de expressar essa substância tóxica. Isso faz, então, que a gente possa consumir o óleo de canola com todas as suas qualidades, com toda a sua característica, né, nutricional, sem que a gente tenha nenhum tipo de prejuízo, sem que a gente tenha nenhum tipo de toxicidade, tá certo? Então, um OGM bastante conhecido é a canola, né? E o óleo de canola pode ser consumido sem problema algum. Por quê? Porque se retira, né, do material genético desse indivíduo uma parte onde você teria naturalmente a expressão dessa proteína tóxica. Retirando essa parte, você não expressa mais essa toxina e aí você consegue fazer o consumo do óleo, que é de excelente qualidade e tem alta resistência térmica também. Então, pode ser utilizado sem problema algum, tá certo? Então, isso a gente não está falando de transgenia. Seria uma forma de engenharia genética, onde você vai ter, ao final desse processo, um organismo geneticamente modificado, mas não por transgenia, tá? Transgenia, a gente vai ver outros indivíduos que fazem a troca desse material genético com outros cultivares, fazendo, então, que ele comece a expressar uma característica que não é mais dele, é uma característica herdada de outro indivíduo, tá certo? Fácil assim, bem tranquilo. Temos pontos positivos e pontos negativos, tá? O importante é que a gente possa conhecer os pontos positivos e conhecer os pontos negativos, e aí então começar a ter uma tomada de decisão mais embasada dentro desse assunto. Então, normalmente, se faz essas modificações para que você possa retirar de alguns indivíduos, principalmente vegetais, mas também podem ser animais, né? Algum tipo de toxicidade ao consumir esse cultivar, ao consumir esse alimento. Então, é muito comum que a gente possa fazer essa alteração para que não haja expressão de alguma característica, que essa característica não seja, que é normalmente uma característica indesejável, tá? Pode ser apenas estética, com a não expressão de uma cor ou a alteração da expressão de uma cor, né, no caso da transgenia, ou pode ser realmente substâncias tóxicas que podem ser produzidas e com a retirada desse material, né, dessa área que expressa esse material, que expressa essa substância, você tem aí a possibilidade de consumo desse alimento que anteriormente ou de forma natural, a gente não conseguiria fazer de forma segura, tá certo? Então, fora isso, você tem muitas vezes a alteração de material genético de indivíduos que têm baixa resistência à seca, e você faz então a mudança do material genético, né, que expressa essa característica, e você aumenta a capacidade de tolerância desse indivíduo à seca. Isso acontece muito com uvas, né? Então, existem muitas barreiras transgênicas que vão produzir uvas que são mais resistentes à secura, que são mais resistentes a locais onde você tem baixa pluviometria, onde você tem baixa capacidade, né, de produção de chuvas. Então, você consegue produzir um indivíduo ou produzir frutos em indivíduos mais resistentes à seca. Ou você, de alguma forma, vai diminuir o consumo hídrico, né, para a produção desses indivíduos. Isso também é algo interessante. Você baixa o custo, viabiliza a produção desses cultivares em locais onde você tem uma baixa disponibilidade de água. Isso também é algo bastante interessante. Você pode também fazer alteração ou retirar áreas onde você tem ali uma expressão de sensibilidade ou uma maior ou menor sensibilidade ao frio. Então, você pode pegar cultivares que, teoricamente, não resistiriam a locais muito frios ou muito quentes, e aí, por essa transcrição gênica, né, pela alteração de DNA, de parte do DNA, de locus de DNA, você pode, então, aumentar a resistência de um cultivar ao frio. Por exemplo, a gente faz muito isso com milho. Então, você já pode produzir milho em locais onde você tem uma temperatura um pouco mais baixa. E o mesmo acontece de forma diferenciada.
Você pode ter a produção de alguns cultivares em locais onde você tem um calor muito excessivo, onde você tem uma temperatura muito alta e normalmente esse cultivar não conseguiria resistir. Oi, professor, bom dia. Tranquilo, tá joia, Lara? Fica com Deus, melhoras, tá? A aula está sendo gravada e aí a gente vai disponibilizar posteriormente, tá bom? Fique com Deus, bom final de semana para você e melhoras, tá? Isso, fica com Deus. Sua presença já está registrada. Então, dito isso, nós temos muitas possibilidades quando a gente fala de transgenia, né? Então, a gente tem que tirar um pouco o preconceito, né, dos transgênicos ou alimentos geneticamente modificados, porque existem algumas características que são muito interessantes, né, que possibilitam o consumo de alimentos que antes não poderiam ser consumidos, e que também possibilita, né, a produção de alguns frutos ou de alguns cultivares em regiões onde normalmente, né, por características próprias do próprio cultivar, eles não poderiam ser produzidos. Então, isso é uma coisa bastante interessante que deve ser levado em consideração. Um outro fator também que se utiliza muito, né, a engenharia genética em alimentos, é para aumentar a produtividade. Então, você pode, através de algumas alterações ou até mesmo através da retirada da expressão de algumas características de alguns indivíduos, aumentar a produtividade desse indivíduo, seja na produção de grãos, seja na produção de frutos, né? Então, você pode otimizar a produção de alguns cultivares utilizando essa transgenia, né? A mudança do local gênico, né? Do locus gênico, onde você tem a expressão da quantidade de frutos ou de grãos a serem produzidos. E aí você pode aumentar essa produtividade. Você pode também diminuir o tempo de maturação desse produto, desse alimento, que também aumenta a produtividade. Então, você pode ter mais safras acontecendo durante o ano. Isso acontece também com o milho, né? O milho e a soja. Normalmente, o milho, nós tínhamos dois momentos de produção e cultivo e colheita, né, de alguns cultivares de milho. Hoje a gente pode ter uma produtividade maior, chegando até 3 por ano, 3 safras por ano. Como é que a gente faz isso? Através da mudança, né, de material genético, onde você consegue inserir material genético de um outro tipo de milho ou de um outro tipo de planta que possui essa produtividade, consegue amadurecer as suas sementes mais rapidamente que o milho tradicional. Então, você consegue aumentar o metabolismo do vegetal, fazendo com que você tenha mais de uma safra por ano, mais de 2 safras por ano, chegando até 3 safras por ano. Então, é muito comum, né, um milho natural, normal, você tem em torno de 1 a 2 safras. Um milho geneticamente modificado, você pode chegar até 3 safras, a gente chama de safrinhas, né? São safras menores durante o ano. Isso aumenta a produtividade, fazendo com que você tenha menos tempo de maturação da semente e consiga produzir mais em menor tempo, tá certo? Isso é uma coisa interessante, a gente consegue, então, diminuir o custo de produção e aumentar a produtividade de fazendas, enfim, de produtores rurais através dessas possibilidades, tá certo? Então, normalmente se utiliza a transgenia ou a modificação genética, né, justamente para que a gente possa ter características desejáveis e que a gente possa, então, aumentar a produtividade ou fazer, então, a disponibilidade e aumentar o acesso do consumo de alimentos pela nossa população, diminuindo o custo e produzindo safras mais competitivas e com maior tonelagem. Bem, essas são características desejáveis, né? São, na verdade, o objetivo também, resistência a pragas, né? Não está aqui, mas a gente pode também colocar resistência a pragas. Então, se você tem um fruto que é atacado por um tipo de inseto, e esse inseto, ele, de alguma forma, ele busca esse fruto através de feromônios, né? De cheiros que são captados por esse inseto, né? E então ele de alguma forma busca esse alimento através dessa sinalização, taxia, né, por cheiro, né, por aroma. Você fazendo a alteração do locus gênico que expressa esse cheiro, você pode de alguma forma não precisar mais usar agrotóxicos, diminuir pelo menos o consumo de agrotóxicos,
fazendo, então, uma alteração nos feromônios que serão produzidos por esse fruto, né? Enfim, por esse cereal, e aí diminuindo o ataque de insetos em relação a esse cultivar. Isso também pode acontecer, isso é uma forma inteligente de você fazer uma proteção, né? De você fazer algum tipo de bloqueio de cultivares. Isso é uma coisa interessante, tá certo? Então, você pode diminuir o consumo de agrotóxicos, enfim, de implementos agrícolas. Isso gera menor custo para a produção, isso gera também uma menor, ou pelo menos uma diminuição, né, do consumo de agrotóxicos e, portanto, da contaminação do solo, do próprio alimento e de quem consome esse produto, né, diminuindo a necessidade do consumo de agrotóxicos. Isso também é um ponto bastante positivo, tá certo? Então, esses são objetivos que são normalmente observados ou que são normalmente desejáveis, né, quando se usa organismos geneticamente modificados. Mas a gente tem que saber que nada é perfeito, né? Existem pontos positivos, existem pontos negativos que a gente vai falar um pouquinho na nossa aula de hoje ainda. Então, dentre esses pontos, né, que a gente pode observar, né, possíveis problemas que a gente pode ter, já que a gente já falou dos objetivos, agora a gente pode, então, de alguma forma, estabelecer alguns possíveis problemas que podem ser verificados com a utilização de alimentos transgênicos. A gente pode, de alguma forma, linkar aqui os 4 principais, né, que estão colocados aqui no nosso slide. Primeiro, ação inseticida. Quando você faz uma alteração genética nesse indivíduo, para que você possa sinalizar feromônios ou fitohormônios diferenciados daqueles que são normalmente produzidos pelo próprio cultivar. Então, de que a gente está falando, né? Alguns insetos são, de alguma forma, né, estimulados ou são, vamos dizer assim, chegam até alguns cultivares, sejam de cereais ou frutos, através do cheiro desse produto, né, dos hormônios que são, de alguma forma, fito-hormônios são produzidos e que tem essa característica aromática. Quando se faz essa alteração, você pode ter, então, não mais, vamos dizer assim, problema com esse indivíduo, mas você pode gerar com outros indivíduos. E essa alteração pode fazer também com que insetos que antes não atacavam aquele cultivar possam vir a atacar, né? Também, essa sinalização de fito-hormônios produzidos por plantas podem também trazer, não insetos, mas podem também, de alguma forma, sinalizar a ação de fungos, leveduras, bolores, né? Ou até mesmo bactérias, que são, de alguma forma, atraídas por essa sinalização de cheiro, né? Por essa sinalização química, por essa ataxia química. Então, é muito comum você bloquear o acesso de alguns cultivares em relação a insetos ou até mesmo em relação a alguns bolores, leveduras, tá? Pela alteração da transcrição de alguns cheiros, né? Alguns fito-hormônios que são produzidos por essas plantas e você ter o ataque de outros indivíduos. Isso também pode acontecer, tá certo? E aí você acaba trocando um inseticida pelo outro. E muitas vezes tendo que usar concentrações ainda maiores para que você possa evitar o ataque desses outros indivíduos, né? Uma outra coisa também bastante complexa, e talvez para mim seja o principal problema quando se fala em organismos geneticamente modificados, é que toda vez que você faz uma alteração, né, nas informações genéticas desse indivíduo, esse indivíduo perde a sua capacidade de gerar novos descendentes, de gerar novos indivíduos, tá certo? A gente chama isso de hibridismo. Então, toda vez que eu retiro um loco gênico, seja ele grande ou pequeno, de um cultivar, seja ele planta ou animal, ou faço a transferência de material genético, retiro uma parte desse indivíduo, coloco o loco gênico de um outro indivíduo, seja ele planta ou animal, na verdade o que a gente está fazendo é uma alteração genética nesse indivíduo, de tal forma
que ele não consegue mais fazer de forma eficiente o seu processo de meiose ou mitose, fazendo então com que esse indivíduo não consiga gerar novos descendentes, tá certo? Então, isso é muito comum em vegetais. Então, você tem uma semente, a gente chama de semente híbrida. Essa semente ela pode ser cultivada, tá certo? Porém, as suas sementes ou os seus frutos, tá certo? Não podem gerar novos indivíduos. Isso faz com que o produtor rural fique extremamente dependente da empresa que produz a semente. Então, ele não consegue, através da sua produção natural, gerar novos descendentes e, portanto, gerar novos cultivares. Ele precisa, sempre a cada colheita, comprar sementes desse laboratório, né? Nós temos hoje no mundo 4 laboratórios que fazem um monopólio, né, na produção de sementes híbridas, a Pioneer, Monsanto e outras, a Bayer, e agora me faltou o nome dessa última, tá certo? São esses laboratórios, então, que detêm, né, a capacidade, a tecnologia e também as patentes para a produção de novos cultivares transgênicos. Então, a produção mundial de alguns cultivares, como a soja, o milho, estão, de alguma forma, dependentes desses laboratórios, né? Então, se um laboratório como esse deixa de comercializar essas sementes, até a gente voltar à produção tradicional, sem a mesma produtividade, sem, vamos dizer assim, todas as características daquelas que já estão sendo, de alguma forma, utilizadas pelo produto transgênico, a gente vai acabar tendo um problema de produção de alimentos bastante sério, bastante difícil, né? Até que a gente volte ao normal a produzir sementes tradicionais, né, que a gente chama de sementes crioulas, para poder, de alguma forma, gerar novos indivíduos, tá certo? Então, sempre lembrando que a semente natural, ou semente crioula, semente tradicional, ela consegue gerar novos indivíduos. Essa é uma característica de toda e qualquer semente, que não foi geneticamente modificada. Você planta o milho, você planta a semente do milho, dali brota o milho, né? E aí você tem as sementes que podem ser novamente plantadas e você tem um ciclo acontecendo. Isso são indivíduos naturais, sementes crioulas, sementes tradicionais, como a gente chama. A semente híbrida não é assim. Você planta, ela vai gerar um novo indivíduo e as sementes desse indivíduo não vão gerar outros indivíduos, justamente porque essa alteração, seja através da retirada do material genético, ou seja, pela inclusão de novas informações num locus pré-existente, vão gerar, então, a incapacidade desse indivíduo de multiplicar-se e gerar novos descendentes, tá certo? Para mim, essa talvez seja o grande problema quando se fala de transgenia, hibridismo, quando se fala, então, de organismos geneticamente modificados, que não são só alimentos transgênicos. Alimentos geneticamente modificados também vão ter essa mesma característica, tá certo? Vão gerar indivíduos estéreis, vamos dizer assim, ou, a palavra mais adequada, indivíduos híbridos, que não conseguem gerar novos descendentes. Tá? Para mim, esse talvez seja o principal problema quando a gente fala de transgenia, quando a gente fala de genética, de engenharia genética, justamente porque gera, né, no produtor rural uma dependência dos grandes laboratórios, né, enfim, de todo o mercado, que de alguma forma responsável, né, pela produção, venda e comercialização desses produtos, né? Então, isso para mim é uma coisa bastante complicada quando se fala de transgenia, quando se fala de engenharia genética. Alteração da fauna e da flora, quer dizer, toda vez que você altera o indivíduo, você está, de alguma forma, alterando um microcosmo ou um macrocosmo, né? Então, a gente está alterando pequenos insetos que, de alguma forma, podem ali fazer parte, né, daquele ambiente, né, daquele sistema ecológico. Você pode também estar trazendo novos indivíduos para esse sistema, estar retirando indivíduos que dentro da cadeia alimentar vão ser importantes para novos indivíduos, né? Então, a gente tem sempre que lembrar e pensar que uma praga, um inseto, ele faz parte de uma cadeia alimentar. Normalmente ele vai ser o alimento de um pássaro, ele vai ser o alimento de um réptil, e quando esse indivíduo some, né, desse ambiente, some
microcosmo, você tem, então, dali para frente, uma alteração também bastante significativa, né? Dentro dessa cadeia alimentar, tem outros indivíduos que participam e que também, de alguma forma, vão ter uma alteração bastante brusca e significativa nesse processo. Ou eles se adaptam para consumir outros indivíduos, ou você pode ter a extinção, né, de alguns indivíduos que fazem parte dessa fauna, né, dessa microfauna. Flora também, né? Nós temos algumas plantas, né, alguns vegetais que trabalham em simbiose com outros, né? Eles normalmente se sentem bem, são protegidos e protegem outros tipos de planta. Quando você faz alguma alteração, você pode gerar um não reconhecimento por parte daquele indivíduo, gerando uma quebra nessa dependência e muitas vezes a extinção daquele indivíduo, ou pelo menos a extinção daquele indivíduo dentro daquele sistema ecológico, dentro daquele ambiente. Então, essa alteração que pode acontecer, que muitas vezes é pouco perceptível, né? Então, essa mudança, né, ou a retirada, ou a inserção de um novo material, pode, de alguma forma, modificar muito, né, o ecossistema onde essa planta está sendo utilizada. Seja ela para insetos, né, um grupo de insectos, seja ela para bactérias, para fungos, você pode ter ali uma modificação dos indivíduos presentes, né, que são normalmente encontrados naquele lugar, por uma alteração que possa vir a acontecer em algum dos indivíduos geneticamente modificados. Isso pode trazer um benefício para a produção daquele alimento, como pode também, em larga escala, gerar um grande desequilíbrio ecológico, né? Então, por mais que a gente entenda que você está mudando só o cheiro, que muitas vezes não é perceptível pelo ser humano, esse cheiro ele sinaliza uma série de informações que vão, de alguma forma, alterar também aquele ambiente, né, de forma macro ou de forma micro. Seja um ambiente mais próximo daquela área de cultivo, ou seja um ambiente mais, vamos dizer assim, extenso em relação àquela área de produção. Isso pode acontecer, né, principalmente em polinizadores. Os polinizadores, que são insetos, normalmente são estimulados, ou são chamados, ou são incentivados a serem polinizadores por duas características, né? Ou por cheiro, pela produção de alguns fito-hormônios vegetais, ou pela coloração, né? Então, eles podem ser, de alguma forma, chamados ou, de alguma forma, estimulados através de cor ou aroma. E aí, quando você faz alguma alteração nessas duas características, você pode estar, de alguma forma, diminuindo, né, a presença desses indivíduos, que para aquelas sementes não vão ser necessárias, mas nem sempre aquele polinizador tem como aquela planta específica, ela pode ser também um polinizador de outras plantas, de outros cultivares da região. E a morte desse indivíduo, ou a não mais presença desse indivíduo, pode gerar um desequilíbrio, né, tanto na flora quanto na fauna, né, tanto nos seres vivos, insetos e grupo animalia, como também de plantas, né, leveduras e bolores presentes, né, naquela região. Bactérias também. A gente acaba vendo as bactérias de uma forma bastante negativa, né, como degradadores de alimentos ou como agentes patogênicos, mas a gente tem que lembrar que as bactérias têm também um trabalho bastante importante no solo. São eles que fazem a degradação de matéria orgânica e disponibilizam no solo nutrientes para as plantas. Então, essa alteração, que pode de alguma forma estar alterando alguma característica desse indivíduo, pode também estar, de alguma forma, prejudicando, né, essas bactérias, que podem diminuir em quantidade ou podem até aumentar em quantidade. Esse desequilíbrio pode ser tanto para mais quanto para menos, dependendo do tipo de alteração que foi feita. Certo? Então, a mudança desse ecossistema vai acontecer, né, algumas vezes de forma bastante significativa, outras vezes de forma bem pouco significativa, né? Bastante, vamos dizer assim, pouco significativa. Mas toda e qualquer alteração gera, né, algum tipo de desequilíbrio. Isso pode momentaneamente não aparecer, mas em um determinado momento você pode ter uma alteração bastante significativa e esse desequilíbrio ser bastante negativo para a região. Outra coisa também, normalmente quando você faz a retirada de alguma parte gênica e faz a alteração, você vai ter ali algum tipo de transcrição nova que será produzida.
Normalmente, a gente está falando de proteínas, né, que são sinalizadores, enzimas, tem uma função estrutural, né, em animais e vegetais, e isso pode, de alguma forma, estar sendo observado para gerar essa mudança genética. Bem, então, como você tem uma nova proteína nesse alimento que antes não existia, e agora com essa alteração ela passa a fazer parte desse alimento, você pode ter um potencial alergênico que antes não havia naquele alimento, e a partir de agora, então, ele gera esse novo potencial alergênico. A gente lembra que proteínas têm um potencial alergênico porque elas acabam, de alguma forma, estimulando, né, o nosso sistema antígeno-anticorpo, gerando, então, uma resposta imunológica ou uma memória imunológica. Então, toda vez que a gente faz uma alteração em algum tipo de alimento, fazendo com que ele faça a transcrição de uma nova forma de proteína ou um novo tipo de proteína naquele alimento, gera-se, então, um novo potencial alergênico. Então, uma pessoa que consumia aquele milho, consumiu milho tradicional, nunca teve problema, nunca teve alergia, no milho transgênico ela pode vir a desenvolver algum tipo de alergia, tá certo? Pela presença de uma nova proteína. Isso pode acontecer também com a soja, isso pode acontecer com feijão, isso pode acontecer com frutos, desde que você tenha, então, incorporado àquele indivíduo um novo tipo de substância, uma nova molécula, que possa ter, então, essa característica alergênica. Então, é muito comum a gente perceber isso. E muito difícil da gente poder sinalizar que essa alergia apareceu pelo uso de um alimento transgênico. A gente tem que lembrar que grande parte dos alimentos que nós consumimos são industrializados, né? Claro, não digo que todo mundo faça isso, mas grande parte da população brasileira consome, dentro do seu hábito alimentar normal, alimentos altamente, né, manipulados, então, portanto, altamente processados. Esses alimentos altamente processados podem ter na sua composição alimentos transgênicos sem que a gente possa perceber, sem que de alguma forma a gente possa identificar de forma natural. Nos rótulos hoje já é obrigatória a presença, né, do símbolo, mas depende da concentração desse indivíduo na composição do alimento. Muitas vezes a presença desse indivíduo na composição do alimento não requer que haja sinalização do rótulo, né, do triângulozinho que indica que ali você tem um alimento transgênico. Então, você pode consumir um alimento sem que haja informação que ali existe um ingrediente transgênico, porque a legislação permite que uma quantidade limite de componentes transgênicos no alimento tenha que obrigatoriamente identificar a presença de transgênicos. Abaixo desse limite, para cada alimento você tem um limite diferente, você não necessariamente precisa identificar que aquele alimento é composto por ingredientes transgênicos. Então, é muito comum você consumir alimentos que têm na fração deles compostos por alimentos transgênicos. Tá? E isso pode, de alguma forma, gerar algum tipo de resposta imunológica, algum tipo de memória imunológica, portanto, resposta imunológica. Como a gente acaba, de alguma forma, consumindo alimentos muito diversos, e muitas vezes a gente não consegue identificar de onde vem aquela alergia, até pela alta concentração ou pela maior variabilidade de possibilidade de consumo de outros alimentos, a gente acaba apresentando alguma sintomatologia, apresentando algum tipo de sintoma alérgico, seja ele cutâneo ou respiratório, que são normalmente onde a gente vai encontrar maior sintomatologia, sem poder perceber de onde veio aquele estímulo, de onde, de alguma forma, foi, né, estimulado aquele tipo de resposta. Então, isso também é bastante comum, a utilização de alimentos que antes, de forma tradicional, de forma natural, não geravam algum tipo de alergia, após a sua transgenia, gerarem ali algum tipo de resposta imunológica diferenciada, tá certo? E é como a gente falou, quer dizer, acaba ficando cada vez mais difícil você identificar de onde veio isso, né? Qual o alimento que foi responsável por essa sintomatologia, né? Por esse processo alérgico. Então, isso é um problema que a gente tem que levar. Então, basicamente, são esses 4 fatores que fazem a gente pensar um pouco, né, na prescrição de alimentos transgênicos, tá? Ou organismos geneticamente modificados. Agora, como tudo na vida, tem a parte de benefício, né?
E a gente vai ver, então, que existem, né, benefícios que muitas vezes são valorizados, né, muito mais valorizados do que os seus problemas, né, os seus possíveis problemas. Um dos benefícios, a gente também tem 4 aqui que a gente pode listar, seria o menor manejo. Então, alguns tipos de organismos geneticamente modificados, seja eles transgênicos ou não, vão gerar um menor gasto para a sua produção, seja ele relacionado à mão de obra, tá certo? Ou seja relacionado ao uso de outros implementos agrícolas, como adubos ou até mesmo agrotóxicos. Então, isso faz com que você tenha uma diminuição do custo de produção daquele produto, fazendo com que você tenha melhor acesso ou maior acesso pela população. Alimentos mais baratos, né, em maior quantidade, gerando aí um maior acesso, né, da população em relação a esses produtos. Outra coisa também que a gente já falou é o aumento da produtividade, né? Então, você pode ter várias safras durante o ano de um produto que naturalmente, né, de um cultivar que naturalmente você não conseguiria ter mais de um por ano. Então, você pode ter aí safrinhas, que a gente chama, né, produzir algum tipo de produto entre uma safra e outra, produzir um cultivar que tem um tempo de maturação mais rápido e possa, então, tá pronto mais rapidamente, gerando aí uma maior produtividade para quem produz, né? Isso acontece muito com a soja. Então, você pode fazer uma safra de milho, depois que terminou, você pega aquele material genético, material orgânico, né, que é o milharal, usa como adubo, planta a soja, tem o cultivo da soja, no intervalo você planta o milho novamente, depois tem um plantio de soja. Então, você pode ter 2 cultivos, né, duas safras de soja no ano e 2 safras de milho no ano, o mesmo produtor, coisa que você não conseguiria antes se esse produto não tivesse essas alterações, certo? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Você aumenta a produtividade, diminui o custo e aumenta a acessibilidade, o acesso, né, do consumo pela população desse produto. Alteração também na composição nutricional, a gente vai ver que você pode enriquecer alimentos que antes não teriam alguns nutrientes e agora podem apresentar nutrientes, tá certo? Ou moléculas que podem trazer algum tipo de benefício terapêutico. Então, você pode hoje expressar alimentos em alguns alimentos que tinham antes, como carotenoides, flavonoides, isoflavonas, que antes não faziam parte, né, da natureza desse produto, e começar a produzir em larga escala e gerar, então, uma fonte que antes naturalmente não era, e agora, através da alteração genética, esses alimentos passam a ser fontes de alguns pigmentos, né, de alguns antioxidantes e substâncias geneticamente modificadas, mas que são muito interessantes, né, para a alimentação humana, né? São nutracêuticos, né, e alimentos de grande valor nutricional. Pode aumentar também a concentração de proteínas. Então, aquele alimento que tinha uma concentração X de proteína, agora ele pode duplicar a sua concentração de proteínas. Pode também aumentar a concentração de carboidratos. Então, tudo isso pode ser feito através da modificação genética, normalmente pela transgenia, normalmente pela alteração de material genético, né? Você pode estar disponibilizando hormônios humanos, né, em vegetais, isso pode acontecer, desde que você use bactérias, né, para fazer isso. Então, você tira o material genético de bactérias e coloca em alguns cultivares, em alguns vegetais. E aí, aquele produto que antes não produzia uma determinada substância, a partir de agora começa a produzir. Então, isso é transgenia também, isso faz, de alguma forma, um benefício, né? Traz um benefício para o consumo daquele alimento. Vitaminas também. Então, você pode ter vitaminas, normalmente são proteínas, né? São cofatores enzimáticos e, portanto, podem também ser expressos por alimentos que antes não expressavam essa substância. Então, pela alteração do material genético, você pode estar trazendo alguns tipos de vitaminas, né? Sejam vitaminas hidrossolúveis ou lipossolúveis, para alimentos que antes não apresentavam essa característica. Sais minerais também, você pode estar gerando uma maior absorção de sais minerais para um determinado cultivar que antes ou naturalmente não teria essa característica. E ele começa, então,
a produzir, né, ou a compor na sua composição química ingredientes que antes estavam em menor concentração ou que nem existiam antes, para gerar, então, um melhor perfil nutricional desse alimento. E diminuição do uso de agrotóxicos. A gente percebe que, na prática, isso não aconteceu muito claramente, mas é uma possibilidade, quer dizer, você diminuir a concentração de agrotóxicos, não todos, né, mas diminuir a concentração de alguns agrotóxicos ou até retirar alguns agrotóxicos na implementação e no manejo, né, no cultivo de alguns produtos. Isso é uma característica interessante, isso é um ponto positivo, né? Isso, além de baratear a produção, como a gente já falou anteriormente, isso torna o alimento mais seguro, né? Sem a presença de alguns contaminantes químicos que podem, de alguma forma, gerar algum dano para quem consome. Então, são pontos positivos e pontos negativos que nós temos. Vamos dar uma olhadinha, provavelmente, alguns exemplos sobre a legislação. Então, foi liberado no Brasil desde 2005, com a criação, né, da Lei de Biossegurança, através de um comitê, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, o CTN-Bio. É esse comitê que é responsável por liberar, né, não só cultivares para a produção no Brasil, mas também de permitir o estudo e a pesquisa de alguns produtos no nosso território, tá certo? Então, é ele que estabelece as regras de pesquisa, tanto para alteração quanto para consumo de produtos produzidos aqui no Brasil, ou que querem ser produzidos aqui no Brasil. Ele já liberou até 2019, que é o que a gente tem dados hoje, 150 organismos modificados, né, geneticamente modificados, OGMs, no Brasil, mas a gente sabe que de 2019 para cá nós tivemos uma quantidade maior de produtos liberados, tá certo? A gente só não tem especificação de quantos. Mas nós tínhamos 150, é possível que hoje a gente já esteja ultrapassando 200 a 250 organismos geneticamente modificados permitidos para serem utilizados no Brasil. Com todos os benefícios e com todos, né, os malefícios que a gente já falou anteriormente. Então, para que você possa consumir um alimento geneticamente modificado no Brasil, nós passamos, então, por esse comitê, né, composto pela Sociedade Científica Brasileira, pelo governo brasileiro, né, e por algumas instituições de pesquisa no Brasil. Então, esse comitê de ética, ele recebe as sugestões, né, recebe os planos de trabalho e faz o acompanhamento, né, tanto da implementação quanto dos resultados de cada um desses trabalhos. Mediante a isso, é feita, então, a liberação ou não dessa modificação. Agora, isso acontece no Brasil. O que a gente muitas vezes não tem controle é que sementes que ainda não passaram pelo crivo desse comitê, ou que passaram pelo crivo do comitê e foram, de alguma forma, negados, né, ou foram, de alguma forma, não aprovados, podem estar sendo utilizados através de contrabando de outros países, né? O Paraguai é um país que compra sementes, né, e comercializa sementes sem necessariamente passar, né, por crivo do nosso comitê. Então, isso pode estar acontecendo também, tá? São produtos que não foram ainda, não foram estudados ou que não tiveram ainda o seu pedido autorizado pelo CTN-Bio e podem, de alguma forma, serem comercializados por contrabando, né, de países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai, mas principalmente o Paraguai. Isso pode acontecer, né? Mas vamos falar, então, de algumas características que nós temos, né? Então, a soja produzida no Brasil, 90% da soja produzida no Brasil é transgênica, tá? Isso já comercializado e, de alguma forma, registrado e aprovado pelo CTN-Bio. Então, grande parte da soja que a gente consome, então aquela soja que a gente consome no óleo de soja, nos embutidos, nos alimentos emulsificados, como hambúrguer, salsicha, também alguns produtos como a gente já falou, hambúrguer, salsicha, são carnes, mas também alguns produtos
da panificação, como biscoitos e alguns tipos de produtos de panificação que usam na sua composição soja, é bem provável que a gente esteja falando aí de produtos que tenham na sua composição ingredientes, né, modificados, transgênicos. É bem provável que a gente tenha isso, devido à alta concentração, né, da produção de soja transgênica no nosso país. Essa soja, ela vai gerar uma maior produtividade, porque ela vai amadurecer o fruto mais rapidamente, ela vai também trazer uma menor necessidade do consumo hídrico por parte da semente, e ela vai também aumentar a concentração de isoflavonas, né, através da produção de fito-hormônios. Então, são características desejáveis, né, que vão gerar maior produtividade, vão gerar menor custo de produção, mas que geram à população brasileira a impossibilidade da escolha do alimento, que a gente chama de consumo racional. É importante que a gente possa ter, né, produtos que não tenham na sua composição esse tipo de grão, né, e que a gente possa escolher. Normalmente, nos grandes supermercados, ou nos supermercados tradicionais, a gente não tem essa possibilidade de escolha. 100% dos produtos que são comercializados e disponibilizados para venda tem a característica do uso de soja transgênica, seja em maior ou menor composição, normalmente é 100% do produto, mas pode ter uma diminuição, mas normalmente são ofertados com essa característica, né? Isso é algo que a gente tem que, de alguma forma, levar em consideração, porque impede a escolha, né, por parte do consumidor de fazer um uso mais racional, de um consumo mais racional. Com relação à soja, né, a gente pode mudar para outros tipos de óleo, onde você vai ter uma menor dependência da transgenia. Como, por exemplo, o óleo de girassol. O óleo de milho é bem capaz também que você caia, né, em milho transgênico, mas o óleo de girassol, o óleo de algodão e a canola também você vai cair no alimento transgênico. O arroz dourado, né, que é menos comercializado no nosso país, mas é um produto que está, de alguma forma, disponível, né, e aprovado no nosso país. É um arroz que traz consigo uma alta concentração de provitamina A, de carotenoides, né, coisa que o arroz, né, o grão arroz, não tem na sua característica natural. Então, ele traria essa, né, a disponibilidade dessa vitamina em maior concentração no produto que não tem essa substância, né? Ele também é enriquecido em ferro, então a gente sabe que o arroz tem uma concentração de ferro, porém ela é muito pequena, e nesse cultivar você tem um aumento da concentração de ferro através da produção dessa substância em maior concentração. Ela pode ser utilizada, né, para grupos que apresentam alto grau de anemia ou algum problema de hipovitaminose A, que são crianças e gestantes. Então, a gente pode estar disponibilizando para esse público esse tipo de produto, mesmo sendo transgênico, mas ele vai trazer benefícios que são bastante interessantes para essa população, né? Que seria o aumento da concentração de provitamina A e aumento da concentração de ferro disponível, biodisponível para absorção. Tudo isso acontece pela transferência genética, né? Então, um locus gênico é retirado, né, de algumas bactérias, no caso a Yersinia e a Narciso silvestre, onde você tira, né, de flor ou bactéria, né, onde você tira o local onde se expressa a produção dessa substância nesses dois produtos, né, tanto a bactéria quanto a flor, e você insere, então, no arroz, num determinado local, esse material genético, né, esse locus gênico, e aí a semente começa, então, de alguma forma, a produzir essa substância, e essa substância é disponibilizada nas sementes desse cultivar, né? Então, isso é um exemplo, né, onde o alimento transgênico traz aí em si ingredientes que antes não estariam presentes, ou pelo menos não naquelas concentrações no alimento in natura, no alimento natural. In natura não, no alimento natural, tradicional, crioulo, como a gente chama, né? Então, você traz aí um benefício, né, um acréscimo de nutrientes a um determinado produto. Isso é um bom exemplo e já está disponível, já foi aprovado pelo CTN-Bio e já está disponível para cultivo. Mamão-papaya, né? O mamão-papaya tem um grande problema, né? São as pragas que atingem, principalmente bolores e leveduras, né?
e alguns tipos de bactérias também. O principal problema é um vírus, né, que ataca o mamão, que chama-se vírus da mancha macular. É muito comum a gente perceber isso, e logo depois você tem um ataque de algumas leveduras. Aí você gerando a visualização, então, dessa sintomatologia no fruto. Você pode retirar de algumas bactérias que produzem toxinas, que são extremamente específicas para esse tipo de vírus e para alguns tipos de leveduras, e implementar, né, no material genético desse cultivar, do papaya, essas características. E a partir desse momento você tem então, esse cultivar, que é um mamão papaya, produzindo substâncias que são tóxicas a esse vírus ou as leveduras que atacam o local após o ataque do vírus. Então, dessa forma, você vai usar menos agrotóxicos, você vai utilizar menos implementos agrícolas, para que você possa, então, produzir um alimento com maior segurança e maior qualidade. Também um bom exemplo, né, daquilo que a gente pode dizer de benefício do uso da transgenia, ou dos organismos geneticamente modificados, na alimentação, né, na produção de alimentos no nosso país. Nós temos também um milho que pode produzir um hormônio humano, né? Então você pega ali uma bactéria que produz o hormônio do crescimento, o GH, e você incorpora essa parte do material genético dessa bactéria no milho, acrescentando mesmo, não fazendo nenhum retirando, só fazendo o acréscimo desse material, e a partir daí, então, você tem a produção, né, de GH, do hormônio GH, o hormônio do crescimento, no milho, fazendo com que quem consumir aquele produto possa naturalmente ter, né, um acesso a esse hormônio do crescimento. É óbvio que esse milho não pode ser consumido por todos, né, porque o hormônio do crescimento tem os seus benefícios, são vários, mas em excesso também podem gerar problemas, né, de crescimento ósseo exagerado e alguns crescimentos também de tecidos exagerados. Então, o que a gente está fazendo é fazendo um alimento terapêutico, possibilitando que esse tipo de semente possa gerar indivíduos que tenham na sua composição ingredientes que não antes teriam. Com essa nova modificação, você disponibiliza, então, algumas substâncias que são muito interessantes e que podem ser consumidas em grande quantidade por um tempo bastante significativo para uma parte da população que precisa dessa substância. Então, isso seria realmente um nutracêutico, seria um alimento utilizado para o tratamento, né, de alguns tipos de problemas metabólicos, né, de inadequações metabólicas em alguns indivíduos, tá certo? Isso também é algo bastante interessante, é algo que deve ser levado em consideração e traz, né, o benefício do consumo desse tipo de produto. Provavelmente, você faria, então, a purificação desse hormônio, pode ser consumido de forma natural ou pode ser utilizado no laboratório para fazer a purificação desse produto. Se consumido de forma natural, você vai ter dosagens muito pequenas, que muitas vezes são pouco significativas para aquilo que se deseja. Mas a purificação e o isolamento dessa proteína em laboratório, em grande quantidade, pode gerar medicamentos muito mais baratos, medicamentos que podem ter maior acesso à nossa população pela diminuição do seu custo, né? Então, você não precisa, no laboratório, criar essa substância ou utilizar animais para fazer essa produção. Você pode fazer isso através de vegetais e aí você, eticamente, de alguma forma, resolve alguns problemas no uso de alguns animais de laboratório para produção de GH, hormônio do crescimento. Bem, para que a gente possa, então, dar uma ideia do que o Conselho Federal de Nutrição recomenda aos profissionais da área de nutrição, é que não recomenda, né, o Conselho não recomenda o uso de alimentos transgênicos nas prescrições dietéticas. Então, é recomendado pelo nosso Conselho Maior, né, o Conselho Federal, que o nutricionista tenha um certo olhar crítico em relação ao consumo de transgênicos, não prescrevendo e não estimulando o consumo de alimentos transgênicos, tá certo? Isso não é uma obrigatoriedade, é apenas uma recomendação, né? É óbvio que o profissional, olhando custo e benefício, né,
os problemas e as adequações de cada um dos produtos, vai ser a pessoa mais adequada para fazer a prescrição ou não. Mas é importante a gente lembrar que o Conselho Federal de Nutrição e o Conselho Regional de Nutrição da Primeira Região, que é aqui do Distrito Federal, seguem, né, a mesma recomendação. Não uso na prescrição dietética de alimentos transgênicos e o não estímulo do consumo de alimentos transgênicos. Mediante a isso, já falando do educador nutricional, a gente tem que seguir, então, essa orientação, né? Então, é importante que a gente possa gerar na população, né, essa visão crítica do consumo de alimentos transgênicos, né, já que ele é permitido no nosso país, existem instâncias que liberam o uso, né, que de alguma forma possibilitam o uso. É importante que a gente possa, então, lembrar, né, para essas populações quais são os benefícios e os malefícios do consumo desse produto, principalmente relacionados com o potencial alergênico que esses alimentos podem trazer, né? Então, obedecendo, né, as recomendações e orientações dos nossos conselhos de classe, é importante que a gente não faça o estímulo do consumo desses produtos. Na verdade, é algo até bastante intransigente, né, que estabelece uma baixa autonomia do profissional, mas é uma regra e, de alguma forma, é uma orientação que deve ser seguida, né? A gente tem muitos estudos que falam sobre a biossegurança desses alimentos em ratos, né, em animais de laboratório, mas em humanos a gente tem muito pouca coisa sobre, né? Porque, eticamente falando, a gente não pode pegar um indivíduo e fazer o consumir só alimentos transgênicos e, em um determinado momento, ver se apareceu algum tipo de câncer, se apareceu algum tipo de alergia. Eticamente, né, não se deve fazer isso. Mas a gente sabe que, com o passar do tempo, existe um aumento, né, das alergias alimentares que a gente não pode, de forma, vamos dizer assim, direta, estabelecer para o consumo de alimentos transgênicos, mas com certeza a gente pode fazer essa correlação com alimentos ultraprocessados, que usam grande parte da sua composição alimentos transgênicos também, tá? Não só, mas também. Então, a gente não pode fazer essa correlação tão direta, mas de forma indireta a gente pode dizer sim que o aumento, né, dessas alergias alimentares podem, de alguma forma, estar relacionados com o consumo, né, em maior escala ou maior quantidade de alimentos transgênicos. Mas não se tem essa possibilidade assim tão direta de se fazer essa correlação, como o professor falou. Então, mediante a isso, moçada, essa é a nossa conversa de hoje. Os alimentos transgênicos têm benefícios, principalmente na produção de alimentos, mas podem trazer algum tipo de problema diretamente ligados a esse tipo de alimentos para a alimentação humana, né? Tem muito pouca coisa sobre. Existem poucos estudos que demonstram populações, né? Normalmente se trabalham, como eu falei, em estudos laboratoriais. Em termos de população, a gente tem muito pouca coisa sobre, né? E principalmente no Brasil. A gente tem muito mesmo, nada quase, de estudos que falam sobre a nossa realidade, né, aqui no Brasil. Exatamente. Quanto mais natural, melhor. Quanto menos geneticamente modificado, melhor. Mesmo que a gente tenha uma produtividade menor e que a gente tenha um manejo mais difícil, normalmente a qualidade daquilo que se produz é muito superior àquilo que se estabelece como benefício dos transgênicos. Então, a gente tem que, enquanto educador nutricional e nutricionista, estar sempre atento a isso. Os benefícios são relatados e existem, mas como profissional a gente tem que fazer, então, esse olhar mais crítico, percebendo que existem muitos benefícios, mas se a gente tiver um malefício para uma pessoa, isso já é de alguma forma tem que ser levado em consideração, né? Então, é isso aí, moçada, que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje, certo? Volto a fazer algumas informações que para mim são importantes, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que a entrega da nossa avaliação e da nossa atividade remota já passou, então quem perdeu, depois entre em contato com o professor para que a gente possa organizar um outro momento para que você faça a reposição desse material.
Quem já entregou, o professor vai tentar agilizar essas notas e a entrega da devolutiva para vocês o mais rápido possível, tá bom? Dito isso, moçada, queria agradecer a participação de vocês, a atenção de vocês e desejar para vocês um feliz final de semana para todos, um feliz Dia das Mães para quem é mãe e para quem é filho, né, também um feliz Dia das Mães, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Perguntas, críticas, sugestões, estão abertos.